A incoerência revela a nossa profunda ignorância em querer poupar a nossa vida neste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículos do 4 ao 5. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, se somos homens e mulheres de Deus, nada nesse mundo deve nos causar temor, a não ser o temor de perdermos a vida eterna. A isso sim devemos temer, porque se somos de Deus, o nosso único medo deve ser o de perder a salvação eterna. Essa nossa vida, aqui presente nesse mundo, é apenas um caminho. Estamos em direção, caminhando para a nossa verdadeira vida que está escondida em Deus. Em vista disso, precisamos viver uma vida coerente com a nossa fé. Precisamos viver na transparência, na integridade e na honestidade. Quem diz uma coisa e faz outra, ou quem ocultamente procede de outra maneira, mostra que não crê em Deus, pois tenta enganar os seus irmãos e esquece-se de que a Deus nós não conseguimos enganar. É possível enganar os irmãos, aqueles que estão ao nosso lado, mas a Deus ninguém engana. Por outro lado, o discípulo de Jesus é aquele que deve primar pela coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz, mesmo que isso venha a lhe causar danos, mesmo que essa coerência incomode a ponto de perdermos a nossa vida. Mas sermos coerentes com aquilo que o Senhor nos diz é o mais importante. E para isso, meus irmãos e irmãs, é preciso ter fé e coragem para viver na verdade, mesmo que ela nos cause transtornos, mesmo que a verdade nos cause grandes sofrimentos. É por isso que Jesus nos recomenda no Evangelho de hoje: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a nossa alma, não podem lançar a nossa alma no inferno. Devemos ter medo da morte da nossa alma, devemos ter medo da perdição eterna. Disso sim devemos ter medo. A incoerência, além de revelar a nossa profunda ignorância em querer poupar a nossa vida nesse mundo, revela alguém que não tem fé, alguém que não crê na salvação eterna. Entre o corpo e a alma é o que nós temos de mais precioso, diz Jesus. Tudo isso porque Ele nos ama. O Senhor nos diz: não tenhais medo, porque Ele nos ama. Ele quem nos criou, Ele que nos conhece profundamente. Aquele que tem fé não teme viver aqui nesse mundo de maneira coerente. Que o Senhor nos ajude, que a graça de Deus nos ajude a vivermos coerentemente, mesmo que isso nos cause a perda da nossa vida terrena, mas não nos causará a perda da vida eterna. Que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um bom dia e até amanhã, se Deus nos permitir.